década de 60. E quando, por exemplo, quando você analisa um dia qualquer. Então, tu percebe essa discussão, ela está presente nas fontes de Boa Moça e Vamp? Ou tu trouxeste isso do campo teórico para analisar? Vamos fazer o bloco. Vocês podem vir aqui, ou... Vocês podem vir falar no microfone. Não aparecer todos ouvirem. a filmagem. Bem, boa tarde. Uma pergunta para minha colega Eva e outra para o Alan. Para Eva, a minha pergunta é a seguinte: eu queria saber se, nos teus estudos, na tua pesquisa, tu estudaste até 30, né? Eu queria saber como é que, se tu percebeste alguma situação da recepção dos filmes, porque não sei se em Belém, eu acho que não sei se 30 ou 31, se já está aparecendo os primeiros filmes sonoros, né? Passam a ser exibidos aí na capital paraense. E a minha pergunta é, como foi, se isso consta, se isso é verdade, né? Se corresponde, se foi 30, 31, até onde a sua pesquisa chegou, se essa sonoridade dentro dos filmes e filme sonoro, como é que isso repercutiu nos ouvintes? E aí eu destaco uma fração desses ouvintes, os intelectuais, tá? As pessoas enfim, porque se a gente pega algumas outras situações no mundo, nesse período, né, observando a literatura, a gente observa, por exemplo, que enquanto o filme era um filme mudo e tudo mais, uma ideia de um filme tinha um certo encantamento, mas depois, quando entra o filme sonoro, a sonoridade, em alguns meios intelectuais ocorre um desencantamento, ou então eles colocam mesmo críticas mais ferozes em relação a essa que seria essa arte, que já não seria talvez arte para alguns deles. Eu queria saber se você observou um paralelo disso aqui ou não. Como é que você viu, enfim, nesse aspecto, a repercussão dentro da intelectualidade. No caso do Alan, a minha pergunta é o seguinte: você analisou, a partir do que você mostrou aqui, muito nos jornais, né, na imprensa, a propaganda de filmes, tanto da neutralidade quanto depois antifascista, nazifascista. Tu trabalhasse, não sei se falasse da Folha do Norte, não queria que tu me indicasse qual for o outro material que tu trabalhasse, além da Folha do Norte. Por que a pergunta? Deixa eu ser mais claro. Eu quero saber a respeito, tu falaste da propaganda, mas a minha pergunta é sobre a crítica. Existia uma crítica já de cinema? Uma crítica diária, cotidiana de cinema, e aí os intelectuais, os jornalistas, nesse período, se posicionando, e aí, claro, alguém pode argumentar, sim, mas aí você vai ter depois o tempo, então a questão da censura. Então, até a censura, então, como é que eles se colocavam, tá, diante desses filmes da neutralidade? E depois, a censura também diz, a censura fala, né? Ou não, ele comunica também a censura, né, a proibição. E aí, porque você pode, por exemplo, aí é uma hipótese, é uma suposição, aqui a gente está para isso também, por exemplo, um jornal, determinado jornal, aí você analisar o contexto político, quem é o dono daquele jornal, o contexto político, como ele se posiciona, política e ideologicamente no período, esteticamente no período. E aí, por exemplo, no período do antinazismo, da propaganda de filme antinazista, aí é uma hipótese, uma provocação, está sob censura, então ele não pode se posicionar assim, põe a propaganda, mas ele pode dizer não colocando a propaganda antinazista. Ele pode dizer dessa maneira, meio que tentando se sair da censura, tá? Então, guardando paralelos distantes com o que aconteceu, por exemplo, nos anos 70, mas guardando paralelos distantes. Então, resumindo, é sobre a crítica social dos filmes dentro dessa imprensa, analisando não somente no jornal, mas de outras revistas, como é que isso circulava dentro desse meio. É isso. Tá. Boa tarde.
queria perguntar para o Alan, se for sobre a Segunda Guerra, né? Tem um período que eu gosto também bastante. E eu conversei com algumas pessoas, né, da época, que viveram na época, e quando falam em cinema, elas não se lembravam em si dos filmes, elas se lembravam dos jornais, né, que passavam antes dos filmes, né, que eram geralmente notícias veiculadas pelo DIP, né, pelo Departamento de Imprensa e Propaganda. Eu queria saber se tu, nas propagandas, tinha alguma referência sobre esses jornais que passavam, né? Quais eram as notícias, o que eles passavam, porque esses idosos me informavam que esses jornais passavam muito imagem da guerra, né? Então, também era, além do filme ser um filme sobre a guerra, o jornal também tratava sobre isso. Eu queria saber se a propaganda falava sobre isso. E outra coisa, parte da propaganda, da intensificação da propaganda norte-americana, né, nesse período da guerra, nós não podemos nos esquecer também da criação do personagem Zé Carioca, né, nesse período. E inclusive foram lançados 2 filmes, né, se não me engano, Os Três Cavaleiros e você já foi à Bahia, Olá Amigos, né? Então, que inclusive o Pato Donald, né, ele vem ao Brasil, né? Parece ele cumprimentando o Zé Carioca apresentando o Rio de Janeiro para ele, né? Toda aquela visão estereotipada do Brasil, né, como a terra do samba, do carnaval, da mulher. Queria saber se tu encontraste também propagandas sobre esses filmes, né, esses desenhos animados que foram lançados nesse contexto. Obrigado. Fazer um bloco de 4 perguntas, né? Então, eu tenho uma pergunta então, para o Renivaldo a respeito dessa periodização do Pedro Veriano da história do cinema no Pará, né? Que ele divide, pelo que você mencionou aí, as 4 fases de realização. Então, a primeira com o Ramon de Banhos, a segunda com o Luchardo, a terceira cineclubes e a quarta o cinema contemporâneo. A minha pergunta é realmente de alguém que conhece pouco dessa classificação. Queria entender exatamente a crítica que é feita a esse cânone que você indicou no começo, na apresentação, mas não aprofundou muito. Queria que você esclarecesse esta crítica. E para Eva, eu lembro que no trabalho da Eva há um trecho que você fala dos filmes institucionais feitos na década de 20 sobre o Pará, né? Sobre Marajó, não é isso? Uma espécie de documentário oficial, cinejornal, exatamente, que passava nos cinemas locais, às vezes antes da exibição dos filmes mesmo, né? E você diz no trabalho que esses cinejornais, eles procuravam vender uma imagem da região, assim, um pouco distante da realidade, porque apresentava aspectos do progresso, digamos assim, de elementos europeus, né, de traços europeus, do modo de vida do camponês da Amazônia, que é algo realmente muito distante dessa realidade. E, de qualquer maneira, esses cinejornais eram documentados na região e, portanto, veiculavam uma imagem, uma representação sobre ela. E eu gostaria de saber se eles estão disponíveis. É uma coisa que nós não colocamos na banca. Se eles estão disponíveis, se é possível fazer uma pesquisa com eles, porque me parece que é possível ler nas entrelinhas desses filmes, né, outras questões. Eu acho que renderia realmente possibilidades de pesquisas, né, interessantes. Gostaria de saber com Alan e com o Rodrigo se nos períodos que vocês tratam, né, Segunda Guerra, já anos 60, que é o caso do Rodrigo, vocês encontram também esse tipo de produção, ou encontraram esse tipo de produção de documentário sobre a Amazônia. Quer dizer, o Rodrigo falou dos filmes do Luchardo que faziam a exaltação da Amazônia, né? Não, então eu entendi errado, né? Cinema, exaltação da Amazônia, teve um momento que eu vi algo parecido. Mas, enfim, houve essa produção e é possível encontrá-la? Mais curiosidade mesmo. Aqui, ó.
Primeiro, com relação à Boa Moça, essa conclusão que eu cheguei foi, sim, a partir de uma base teórica e também a partir dos meus dados, das minhas fontes. E aí eu peguei muito o conceito, tem o livrinho pequeno, mas que me ajudou, do Edgar Morin, sobre as estrelas, e tem... Aí tem a Carla Ferrarese também, que me ajudou muito nessa questão dos arquétipos. E aí eu fiz uma espécie de paralelo com as fontes que eu tinha. Textos que falavam sobre a mulher no período. Aí tem a Cristina Cancela, tem a própria Luzia também. Então, na década de 60, eu não conheço a discussão, mas pelo menos na década de 20, uma mulher que se pintava de forma mais extravagante, que seduzia os homens sem uma relação mais afetiva, sem interesse numa relação duradoura, ela ia assim de encontro àquilo que se esperava para a chamada Boa Moça. Respondo logo tudo? Responde tudo. Com relação à sonoridade dos filmes, primeiro é importante, eu acho que lembrar uma frase que eu achei fantástica, é que nunca existiu cinema mudo, né? Sempre houve música, sempre houve um acompanhamento. E até mesmo antes do surgimento desse cinema falado, você já tinha uma série de elementos sonoros que faziam parte das exibições. Agora, com relação ao primeiro filme falado, eu não tive acesso. Eu estava pesquisando o jornal Folha do Norte. E aí, no período da década de 30, justamente quando teve a sessão em que foi exibido o filme falado que eu... Aurora do Amor? Me ajuda? Eu não lembro. É a Aurora do Amor, não é isso? Simplesmente o filme ainda não tinha sido... O jornal ainda não tinha sido microfilmado. E segundo o rapaz que ficava lá, já fazia alguns anos que esse jornal estava por ser microfilmado. E aí, claro, minha pesquisa terminou e eu não entrei em contato com as informações sobre a tal exibição. Provavelmente, porque pelo menos algum tempo atrás você disputava a tapa as máquinas de microfilmar. E aí... Só queria meter um pouquinho, me enxerir na pergunta do Alan, só falar sobre a crítica, porque o Pedro Veriano coloca também, que não existia crítica de cinema na década de 20, mas Jornal A Semana, no jornal já, Revista A Semana, Revista Belém Nova, você já encontra críticas de cinema, e pessoas que escreviam se preocupando com fotografia, com uma série de elementos que fazem parte dos objetos de análise dos críticos de cinema. Não era frequente, mas... Não havia profissionalização como a partir da década de 40. Sim, mas aí é importante lembrar que não é que não existia crítica, havia uma crítica, por mais que ela não fosse sistemática, né? Com relação aos documentários, eu encontrei uma crítica que dizia que esses documentários, alguns deles, forjavam uma realidade que não existia. Tipo, filmar uma cidade e aí colocar uma série contratar uma série de figurantes para ficarem caminhando para mostrar o quanto aquela cidade era populosa, enfim. Aí a crítica que se tinha na revista é de que muitos desses documentários forjavam uma realidade que simplesmente não existia. Eu não entrei em contato com nenhum desses documentários, até porque eu acabei citando. Primeiro eu não tinha nem colocado na dissertação, depois eu resolvi colocar porque eu tinha coletado, não era o meu objeto de estudo. E, bem, eu já sei que existem algumas películas lá no MIS, mas que é um pouquinho burocrático para ter acesso a elas. Acho que é. Bom, vamos lá. Contribuindo com a Eva e a pergunta que foi feita, na década de 40 você ainda também consegue perceber essa relação com as mulheres, o Star System, não só as mulheres, os homens também, mas aí com a pergunta era referente às mulheres. Eu trabalho isso um pouco, não explorei porque a Eva já tinha trabalhado
Mas você ainda vê, imagino que na década posterior também. Tá? Então você tem essa postura voltada principalmente, pelo que eu percebi, para algumas revistas, entre elas Semana, que é uma das fontes que eu utilizo também, para poder produzir o meu trabalho. Foi a revista Semana. Pesquisei um pouco o estado do Pará, não consegui adentrar muito no estado do Pará, porque eu me voltei muito para a microfilmagem da Folha do Norte. E enfrentei esses diversos problemas. A fonte, como? Cadê a microfilmagem? Eu tinha que esperar, às vezes, um tempão para poder liberar a microfilmagem, para poder ter acesso, poder pesquisar. E aí, na época, eles estavam mudando o sistema lá do Centur. Antigamente você podia passar o dia todo lá, agora na máquina. Agora não, você tem que marcar hora. E isso foi complicando cada vez mais o trabalho. E eu encontrei uma crônica que falava sobre a exibição do primeiro filme sonoro. Como não era o objetivo eu trabalhar com isso, mas eu coloco na dissertação, que foi em 1930. Inclusive a crônica, ela diz que no momento em que esse filme estava sendo exibido e estava todo mundo empolgado, estourou a Revolução de 30, o que prejudicou, né? Enfim, essa é a fonte lá que trabalha nesse sentido. Não adentrei muito porque não era meu objeto de pesquisa. Os anúncios de 31 já demonstram que já é. Isso. É claro, década de 40 você já tem aí, mas eu fiz uma relação mais pela fonte que eu encontrei. Quanto à questão, falando material, né, Folha do Norte, principalmente a Folha do Norte, não tive tanto acesso a outros jornais em função de problemas mesmo no Centur. E quando a gente fala de crítica, censura, eu me reportei principalmente porque as fontes elas não me deram base, eu não consegui encontrar material mesmo para fazer esse debate mais aprofundado, apenas levantei algumas questões, mas eu me baseei muito no José Inácio de Melo Souza, que ele vai trabalhar a questão da propaganda, da censura. E como era uma censura nacional, ou seja, quando o DIP ele recebia aqui, ele já tinha todo um modelo instituído a partir do DIP, que era o nacional. Então, nesse sentido, a atuação do DIP ela é pouco destacada. E o material que eu tentei levantar era insuficiente para eu poder levar algumas questões, poder debater poder problematizar essa questão. Então, eu entendi nesse sentido que era algo estipulado nacionalmente, tanto é que o grande ditador ele só vai ser liberado em 43, tá, em função do DIP, porque o DIP realmente proibiu, e aí em 43 é que ele vai liberar. A questão da crítica, eu não consegui perceber uma crítica sistemática, ou seja, críticos de cinema que pudessem toda semana, por exemplo, estar escrevendo pelo menos uma vez na semana, escrevendo sobre cinema. O que eu encontrei é que algumas pessoas, de repente, escreviam sobre cinema. Algumas personalidades que iam trabalhar, mas sistematicamente eu não consegui perceber, até o final de 45. E aí, quando a gente trabalha nesse sentido, o que nós vamos ter? Pelo menos o período da guerra, ele é um período que estava em extrema comoção social. Então, antes de 42, também você ainda consegue perceber alguns artigos relacionados ao regime nazifascista, tá, em função da liberdade e da censura, né, da pouca censura, em função da neutralidade do Brasil. Mas quando entra em 42, que o Brasil começa o afundamento dos navios, tá, a partir de mais ou menos, se eu não me engano, fevereiro, março, que começa o afundamento, aí é uma comoção geral. Eu lembro do livro do Ronald Sitirozevich, que ele trabalha com a ideia de guerra sem guerra, né, que nós criamos toda uma comoção sem efetivamente ter uma possibilidade da guerra chegar aqui, mas foi criado. Então você começa a perseguição a italianos, alemães, aqui em Belém, em 42. Tá? Inclusive, muitos indo para o jornal, fazendo nota, se retratando, dizendo que eles não apoiam o eixo, não apoiam o fascismo,
e para não sofrer a repressão que estava tendo. Invadiam casas, não era a problemática. Eu faço uma discussão, mas não era bem o que eu queria adentrar. Então, nesse sentido, a postura do jornal ela vai muito de acordo com a comoção. Não consegui perceber, de repente me escapou, mas eu não consegui perceber algo que ainda pudesse ter um discurso, mesmo em função da censura, favorável ao nazifascismo. Pelo menos foi mais ou menos nesse sentido que eu entendi a pergunta. Quanto à questão dos cinejornais, os temas eram diversos, mas que eu percebi? Que a maioria desses cinejornais, salvo algumas exceções, como nós vimos, alemães e italianos, eram norte-americanos, ingleses, principalmente norte-americanos. E aí, enfim, podemos discutir como é que a partir da Primeira Guerra Mundial, em função da guerra, destruiu o parque industrial, segundo Jean-Claude Bernadette, destruiu o parque industrial, cinematográfico da Europa, e isso deu a possibilidade para os Estados Unidos avançar. Mas, durante a década de 40, efetivamente, esses cinejornais, eles são de influência norte-americana. Então, os temas são voltados para eles. A conhecer posteriormente, que aí não deu para adentrar muito, é que os cinejornais brasileiros, produzidos pelo DIP, falando sobre a guerra, já vai servir dentro desse intercâmbio promovido pelo Comitê de Relações Interamericanas. Ou seja, vamos produzir um cinema agora falando do Brasil para a gente mostrar lá para eles. Olha, a gente tem que dizer que nós somos aliados e que nós temos uma riqueza a ser preservada, que precisa desse apoio norte-americano, e nós precisamos, ou seja, os norte-americanos precisam conhecer nossa cultura. E aí vem a ideia do Zé Carioca. Não é? O Zé Carioca, ele vem nesse sentido. Olha, a gente está massificando, a gente tem aqui massificado esse cinema norte-americano, mas o norte-americano não conhece quase o Brasil. E o que nós vamos ter que fazer? Vamos criar um personagem, aí o Zé Carioca, ele vem com esse intuito. Eu não adentrei muito, quer dizer, eu faço uma discussão breve sobre o Zé Carioca, nesse sentido da relação interamericana, né? Ou seja, estabelecida pelo comitê, com o intuito de demonstrar que ele é muito mais um personagem para representar o Brasil fora. Quanto à pesquisa do Maurício, aí eu comentei um pouco, né, que durante a década de 40, a produção ela ficou marcada pelo Líbero Luchardo. Alguns cinejornais que ele produziu a pedido do DIP, né? Mas, quando eu estive em São Paulo e no Rio, e na Cinemateca Nacional de São Paulo, eu não consegui encontrar vestígios aqui em Belém, não consegui encontrar vestígios desses filmes. Não consegui ter acesso a essa produção. Fiz a pesquisa, mas não consegui. Não sei se ainda existe. Eu espero que sim. Conversando, eu estive recentemente em Santarém, fui lá em Belterra. Vocês sabem que Belterra, durante a década de 20, 30, serviu como ponte, né, para a Fundação Ford construir, e existe um material ainda. E eles têm um material cinematográfico produzido sobre a Amazônia, dentro da Fundação Ford. Eles mandaram para Belterra um pouco dessa produção, mas não mandaram, ainda tem muita coisa. Talvez por lá, se um dia alguém conseguir uma bolsa sanduíche, quiser se aventurar pelos Estados Unidos, pode tentar conseguir. Também sobre a pergunta do professor Maurício. Quando eu estava falando daquela questão de exaltação da Amazônia, é justamente o ponto de partida que eu tomo para pensar a produção do Líbero Luchardo, mas não pensando, justamente percebendo que ele destoa dessa questão de uma exaltação da Amazônia, falando principalmente da década de 60. Por conta desse processo político de implementação de políticas federais aqui, de modernização da Amazônia, esse discurso de exaltação, de exótico e de ocupação, ele vai ser retomado. E nisso a gente percebe um posicionamento claro, tanto dos artistas quanto dos intelectuais, de busca de preservação e de afirmação de uma cultura amazônica, de uma cultura ribeirinha. A gente vai ver nos trabalhos do Paz Loureiro, no campo da música, que
que o Cláudio está pesquisando agora, Rui Barata, Paulo André Barata, enfim, essas pessoas buscando uma afirmação da identidade amazônica como resistência de uma identidade nacional que não inclui essa identidade amazônica, né? Então, é num campo de afirmação. E aí, pelos discursos que a gente levanta em torno dos filmes do Líbero Luchardo e da crítica, vai haver essa frustração dele não se inserir nessa discussão de uma afirmação de uma identidade. É muito interessante a crítica do Pedro Veriano Um Dia Qualquer, que ele coloca: nós esperávamos ver em Um Dia Qualquer os elementos da nossa cidade, porque tem cenas do Sírio, do Boi-Bumbá, do terreiro de Macumba, como ele descreve, mas ele diz que aquilo não leva a uma identificação do povo. Então ele fala que eles queriam ver todos aqueles elementos que ele coloca, mas que levasse a uma identificação. Então, para ele, o trabalho do Líbero não leva essa identificação, não está ligado a um bairrismo paraense, e isso é um ponto criticado, tanto por ele quanto pelas outras pessoas. O Paz Loureiro vai falar também, e o Pedro Veriano retoma depois, dizendo que não podemos nos dar ao luxo de sermos cidadãos do mundo sem antes ainda não termos firmado nossa identidade regional e nacional. Então, pensando que o Líbero Luchardo vai mostrar esses elementos múltiplos de uma cidade que estava nesse processo de modernização. E aí eu busco pensar esse processo, essa representação da cidade dentro desse contexto, dentro dessa pensando como ele representa essa modernização nos seus aspectos positivos e negativos, sem julgá-los necessariamente, mas tentando perceber o olhar dele sobre essa modernização a partir dos outros trabalhos dele e das entrevistas posteriormente que ele lança, que ele tinha uma forma particular de perceber a Amazônia. Isso é interessante porque ele é paulista, vem para cá, né? Então ele também vem num período onde havia uma visão e um discurso sobre a Amazônia, e aí perceber essas formas de compreensão dele da Amazônia, tanto no campo, nas atividades dele política, literária, e no campo do cinema, de forma mais ampla, e aí não há uma exaltação da Amazônia, mas uma forma diferenciada da forma como estava sendo pensada pelos intelectuais, pelos políticos e pelos artistas na década de 60. E sobre os cinejornais, há uma produção, eu acho, não posso falar com tanta certeza, porque eu tive contato com alguns cinejornais lá no museu, quando eu estava levantando o material do Líbero. Tem um material do Milton Rodrigues, né, eu acho, da década de final de 50 e 60, mas não fiz esse levantamento até por conta dessa dificuldade. É difícil você já ter contato com o material que você quer mesmo, ainda mais para conseguir coisas além. Mas que eu saiba, e até pelo contato que eu tenho com algumas pessoas da Associação de Críticos, havia um processo de experimentação cinematográfica desenvolvido por eles ali, tanto de formação do cineclube, formação da associação, mas também de algumas experimentações, e tem algumas disponíveis lá no Museu da Imagem do Som. Mas eu não tenho tanta certeza do que eles tratam, esses cinejornais da década de 60. Então há, né? Há alguma coisa, mas não, feito por quem especificamente e sobre o que, não tenho tanta certeza. É o Milton Mendonça. Falei Milton. Só para falar, vou meter um pouquinho de cada coisa rapidamente. Existe o Funeral do Magalhães Barata, vocês já viram, né? Filmado pelo Líbero, que é um documento fantástico, que eu acho que ninguém estudou até agora, né? Feito pelo Líbero, interessantíssimo, e está em boa qualidade, e eu vi, foi há pouco tempo, e a qualidade é muito boa para o tempo e para o abandono que se encontra, né? Para responder essa pergunta que o professor Maurício falou sobre as fases, eu vou falar a respeito do que todo mundo falou aqui sinteticamente. Eu não penso o cinema e nenhum objeto como um sucedâneo da realidade. Isso para mim não existe. Né? Então, por exemplo, é inconcebível para mim ver no filme do Líbero algum tipo de feminismo, por exemplo. Então, eu que vi aquele filme 50 vezes, por exemplo, no mínimo, escrevi sobre ele até a minha tese, não dá para ver, por exemplo, reflexos imediatos ou, digamos assim, representações. O grande problema do filme, do livro, do Dia Qualquer, por exemplo, é que ele registra, mas não representa. São duas coisas completamente diferentes, registrar e representar. Então, o que o Veriano faz, dividindo o cinema
paraense em 4 fases não é um erro, ele não é um acadêmico, ele é um sujeito que relata que grande parte das coisas que ele viveu. A grande questão é que tomar isso como um cânone insofismável ou inquestionável é o que grande parte das pessoas realizam. Eu estou muito contente ao ver as pessoas que estão aqui não fazerem isso, na verdade. Mas se toma muito isso como um exemplo. Eu prefiro tomar um filme, um período, por exemplo, os cineclubes é um período completamente abandonado do cinema paraense. Você vê 1 ou 2 trabalhos que tentam estudar. Quando você chega para o aluno e fala assim, olha, isso dá muito trabalho, tem que pesquisar jornal, tem que ir ali. Eu assim, não, vou fazer outra coisa. Não tem ele ainda tem a esperteza de perguntar se não tem um tema mais fácil de fazer. Não tem tema fácil. Então, é assim, tentar estudar, por exemplo, o cineclube, no que o Rodrigo estava falando, com uma relação de produção estética interna e externa, é absolutamente fundamental, né? Eu gravei 3 entrevistas em DVD, eu nem sei se essas entrevistas existem ainda no curso de comunicação. Uma com o Assir, que fala muito dessa tua época, viu? Uma com o Januário Guedes, que é um outro filme que eu analiso, que é O Ver o Peso, através do CNPq, e uma entrevista com o Diógenes Leal, que foi a melhor entrevista de todas. Infelizmente a qualidade saiu ruim, mas o que importa ali é o áudio. O áudio dá para perceber, a imagem não está tão boa. Nós éramos um pouco amadores para fazer tecnicamente. O Diógenes, por exemplo, deu mais informações muito mais relevantes do que os grandes cânones do cinema paraense. Eles são completamente desprezados, a ponto de você chegar, por exemplo, no modismo que virou em Belém do Pará, que por um lado é interessante, por outro lado é extremamente pernicioso, desses cursos que pululam sobre cinema em Belém, que eu fico chocado com esse negócio. Entendeu? É curso não sei da onde, a história do cinema, né? Aí como fazer um roteiro, etc. Como se o cinema fosse... Olha, é só entrar na internet e ver esse manual e você paga 50, 150, 200 reais para ver ali um sujeito, ia falar um palavrão, um sujeito lendo um manual que é absolutamente decorado, sem relação nenhuma com a sociedade, sem nenhum tipo de relacionamento crítico, sem nenhum tipo de pensamento. E esses sujeitos são patrocinados por verbas públicas. Muitos deles. Choco com isso, eu fico escandalizado com isso. Né? Então, esses ambientes, esses espaços são muito mais interessantes para falar sobre o cinema paraense do que essa reprodução ad nauseam, ad infinito e ad eterno desses cursos profissionais insuportáveis. Não precisa dele só falar. Por isso, quando eu falo aqui da questão da representação, é na representação, numa compreensão teórica a partir do Chartier, não pensando a representação feminina, que eu também não consigo perceber isso no trabalho do Líbero, mas pensando representação como um aporte teórico. E aí eu dou mais uma ressalva, que aí quando se pensa o Chartier, ele fala como direcionadora de práticas. E aí eu não penso, eu acho que quando você pensa a arte como direcionadora de práticas, entra naquela ideia de que a vida imita a arte. E a gente, sendo historiador, a gente percebe que é justamente o contrário, né? A arte imita a vida. Então, eu parto da ideia de representação, a partir da ideia de que ela expressa normas, valores, padrões, formas de compreensão socioculturais datadas, mas não como direcionadoras de prática. E pensando a figura da mulher na questão do Líbero Lujardo, não apenas a partir do filme, porque há amostras de certos tipos femininos, mas pensando a forma dele compreender esse tipo feminino, tanto na produção dele cinematográfica, mas com base em fontes também, fonte histórica e principalmente literária, que me ajuda a reafirmar uma forma de compreensão dele, desse tipo feminino da década de 60, né? Não é pensando a representação da mulher. Só para terminar, eu tenho, num projeto que eu trabalhei para o governo federal, eu consegui roubar, acho que a palavra correta é essa, roubar 5 DVDs do Vicente Cecim, da época da década de 70, que são os 5 curta-metragens que ele fez, que não existe quase lugar nenhum, só ele tem, e nós passamos para DVD, e eu tenho em casa. Eu acho uma fonte imprescindível para falar sobre cinema. Quem quiser
quem se disponibilizar em falar sobre, vocês podem copiar, né, etc. Ele não vai ganhar dinheiro com isso. Não é óbvio, tem conhecimento. Tá filmando. Vai pra internet. Vai pra internet. Vai pra internet. Gente, eu quero agradecer muito a presença de vocês, a disponibilidade, vocês terem vindo aqui. E a ideia realmente era colocá-los frente a frente, fazê-los dialogar, porque eu encontrei o Renivaldo na bibliografia da Eva. Eu sei que vocês em algum momento ouviram falar da pesquisa um do outro e tratam mais ou menos de coisas parecidas, né? E são raros momentos que a gente tem aqui para partilhar, para discutir, né? E dialogar com a plateia. Foi muito, muito bom, e isso acabou se repetindo em todas as outras mesas ao longo desse seminário. E a gente também está muito feliz porque a gente vai poder agora deixar disponível na internet, inclusive com curiosidades, né, coisas que aconteceram e tudo mais. Todas as mesas, elas estarão na íntegra no nosso blog, que é o blog agora do grupo de pesquisa. E também nós planejamos publicar, agora, antes era um prazo maior, agora nós vamos publicar até o final do ano, o resultado, papers ligados a essas apresentações. E convido aqui os membros aqui da mesa, né, para nos enviar papers até o final de outubro. Nós vamos fazer uma publicação com ISBN, mas a ideia era fazer uma publicação tradicional, mas para ser mais rápido, nós vamos fazer em CD. Vamos fazer algo de qualidade, mas feito em CD, porque ao mesmo tempo a gente vai deixar disponível também no blog o livro, né? Vamos fazer um livro, uma organização dos artigos, etc., e deixar disponível lá no blog, para ser mais, além dos trabalhos que já estão aí no mercado, e não são muitos, que tratam de meios de comunicação na história contemporânea paraense, para ser mais uma contribuição, né? Além das coisas que já tem, como essa que o professor Renivaldo acabou de mencionar aqui, né? Que vai publicar um livro sobre Líbero Luchardo pelo prêmio do IAP, né? Tá de parabéns por isso. Mas antes da gente finalizar, a gente falou tanto de Líbero Luchardo, falou tanto no Dia Qualquer. Eu sei que vai ficar meio descontextualizado, mas talvez seria, para matar a curiosidade da plateia, né, a gente podia mostrar, eu sei que o Renivaldo trouxe, não trouxe? Um pouco. Pois é, vamos mostrar um pouco do Dia Qualquer. Mas a gente liga rapidinho. Agora dá um pause. Não, vou filmar tudo, tem que filmar tudo. Não, tô ouvindo. Tá, eu vou colocar pra baixo a câmera aqui. Eu não sei. Tá aparecendo. Vai aparecer. Vai. Um livro do Coimbra, tem uma entrevista com a mulher do Hélio. Peraí, espera. Tá aparecendo. Uma entrevista fundamental com Barradas sobre a participação dele nos filmes. Eu acho interessante, para uma olhada. Oswaldo Coimbra, Os Barradas, o lado, não sei o que da programação. É pelo sempre pequeno. Talvez não consiga, mas eu tenho. Estado de fotocopiado. Demove uma semana isso por escrito. Se não, os alunos não devolvem o nosso material de jeito nenhum. Tem que fazer um pacto por escrito. Isso. Filmes amadores. Espera um tempinho. Tá aprendendo. Porque ele tá pensando. O computador é. É pente ainda. Eu tenho um pendrive também. Não, mas vai abrir. Vai abrir? Esperamos, está sendo possível. Liga de novo. Agora. Coloca aí
que é o 4. 386. Calma, Calma, não mexe, não mexe. Quanto mais mexer, pior. É verdade. Tivesse 386 ou 486? 486. Que era o ápice, né, cara? Mas eu era bem jovem, né? Que você não fez. Aí. Deu sair daqui. É isso. É a cena da Presidente Vargas na época, é fantástica a cena. Paga tudo. É curta, mas. Para tudo. Aí. Meu Volume, desligar, tem que desligar o. É a Presidente Vargas. Clica na tela. Clica na tela, Mas motorista de caminhão parece que veio comissão de empresa funerária. Para que é o Rodrigo Máquina. Após enterro da esposa, ele olha os sapatinhos de bebê que estavam sendo feitos por ela. Que é uma cena da macumba. Isso aí. Ele sai vagando pela cidade. Aí eles estão vendo o terreiro, levado a casas. A São Rodrigues, uma coisa triste. Ela fica nu e aparece o nu mesmo. Embaixo. Em cima.
Cena de outros filmes. Ok, então, obrigado mais uma vez. Obrigado a vocês. Certificados vão estar disponíveis lá quarta-feira, lá na Xerox do Bloco B, certo? Lá no GLEI, Xerox do Bloco B de História. Acho que a partir da tarde, né? Já estarão lá, tá bom? E consultem lá o blog para assistir as nossas mesas, avisem os colegas que não assistiram, têm interesse, né, que queiram assistir, visitem lá o nosso blog. Obrigado pela presença.